Então, ó, nessa representação aqui, só rapidinho aqui, vou recapitular, coisa rápida aqui. Se esse cara aqui fosse um átomo, recapitulando, dividiria em quem? Duas partes. Beleza. Uma parte é o núcleo e outra parte são as camadas. No núcleo, o que é que tem lá? Prótons, carga positiva, e nêutrons, carga negativa. Na eletrosfera, os elétrons. Então, e esse cara aqui, deixa eu colocar aqui, que tanta curva, né? Para ser átomo, para esse rapaz ser um átomo, a quantidade de prótons tem que ser igual à quantidade de elétrons. Então, para esse rapaz ser átomo aqui, a quantidade de prótons tem que ser igual à quantidade de elétrons. Posso dividir em duas partes. Uma parte dele é núcleo com carga positiva, que são os prótons, e tem os nêutrons que são sem carga, e tem as camadas com carga negativa, que são os elétrons. Até aí todo mundo bem. Só que aí, recapitulando, a gente pode achar a massa atômica dele, a gente pode encontrar o número atômico dele. O número atômico tem a ver com prótons. Podemos encontrar também a quantidade de nêutrons. E nêutrons é isso mesmo, são nêutrons. Se eu fosse fazer essa representação aqui recapitulando, a massa sempre fica em cima. Ela pode ficar aqui e pode ficar aqui. Agora a massa fica em cima, que é o número maior. E embaixo aqui o número atômico. Esse Zzinho aqui, que é o número atômico aqui, se eu falei que ele é átomo, o que acontece? Prótons tem que ser igual a quem? A elétrons. Então, se eu falei que esse cara aqui é um átomo, o número atômico são os prótons, tem que ter a mesma quantidade de elétrons. Porque muda o nome quando ele é um átomo mais, e aqui é a massa do rapaz. Aí, até aqui todo mundo bem representado. Vamos supor que você quer querendo gravar uma formulazinha aqui, que eu não sei para que você quer gravar, e você quisesse calcular algum item desse aqui do seu átomo. Então, tem a sua massa atômica aqui, tem o número atômico que é os prótons, tem os nêutrons. Os elétrons, que eu não vou adiantar um pouco, os elétrons aqui, tem uma carga bem pequena, ela não vai entrar na nossa conta porque é um número bem pequeno e desprezível. Então, se eu fosse pegar aqui, para descobrir a massa de alguma coisa, beleza, vamos supor que você quisesse descobrir minha massa total aqui, equivalente. O que é que eu teria? Pilotos na mão, relógio, pulseira, camisa, bermuda, sandália, aí eu fosse subir na balança aqui para descobrir minha massa. Então, tudo que me acompanha e junto comigo para fazer parte da minha massa. Então, se eu pegar um próton, um átomo, o que é que acompanha o átomo? Se liga só, no átomo tem prótons, elétrons e nêutrons. Então, quer dizer que a massa do átomo seriam os prótons mais elétrons mais nêutrons? Sim. Mas os elétrons não vai para a nossa conta, porque o elétron é um cara tão pequeno, é 0,000 alguma coisa, que a massa dele é desprezível. Então, o que é que resulta para nós aqui? A massa vai ser o quê? Os prótons mais os nêutrons. Só que lembra que massa da representação é a letra A, então quer dizer que a massa é próton mais nêutrons. É isso aqui. E por que o elétron não entrou? Porque a massa do elétron é desprezível. Então, a massa atômica aqui, eu vou descobrir a quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons, eu chego lá no resultado da massa do átomo. Só para repetir mais uma vez, para ser átomo é uma partícula neutra. O que é uma partícula neutra? A quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Posso dividir o átomo em duas partes. Uma parte é o núcleo, que tem carga positiva, que são os prótons, eu tenho os nêutrons, que não tem carga. Na eletrosfera, aqui nas camadas, é carga negativa. A gente tem a massa do átomo, o número atômico do átomo que tem relacionado com prótons, que é para saber quem ele é, e o número de nêutrons. Representei aqui, a massa sempre fica em cima, pode ser aqui ou aqui é o número maior. O número de prótons fica aqui embaixo. E se eu falei que esse cara aqui é um átomo, o número de prótons tem que ser igual ao número de elétrons. Mais uma vez aqui, estou falando em relação à massa, é tudo que tem. O que é que tem no átomo? Tem prótons, elétrons e nêutrons. Mas a massa do elétron é desprezível. O que vai resultar para a gente? Então, a massa no átomo vai ser a quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons. Ok?